de levantar a força vital, então sinto-me inútil com a minha ciência. A natureza venceu-me. Detinguem virou-se e saiu do quarto quase correndo. Chegando aos próprios aposentos, sentou-se na poltrona e com as duas mãos apertou o peito onde o coração batia fortemente. O terrível cansaço e a forte emoção provocaram um ataque da sua doença. 2 horas mais tarde, a camareira despertou Dagmara. Muito assustada, ela contou que o velho José, preocupado com o amo, que não chamava para vestir-se, entrou no gabinete e viu o barão deitado e desacordado no tapete. Sem saber o que fazer, ele imediatamente enviou um emissário a cavalo para chamar o Dr. Regern e ordenou a ela, Jenny, avisar a senhorita sobre o acontecido. Dagmara, assustada e pálida, vestiu rapidamente um penhoar e desceu para o gabinete do barão. Dettingen já estava deitado no divã, e José tentava reanimá-lo sem sucesso. Mas Dagmara era aprendiz de Dettingen. Com calma e decisão, difíceis de se esperar de uma garota impressionável, ela examinou o pai. Conhecia os ataques a que seu pai sofria e sabia que meios devia utilizar. Correu imediatamente para o laboratório e trouxe de lá uma caixa com remédios. Primeiramente, friccionou os braços e as têmporas do paciente com uma certa essência, enchendo o quarto com um aroma estimulante. Em seguida, após injetar algumas gotas no paciente, ordenou que trouxessem carvões em brasa e jogou sobre eles um punhado de ervas para que Dettingen pudesse aspirar a fumaça. 1 minuto depois, o barão moveu-se e abriu os olhos. Ao ver Dagmara, pálida e chorosa, debruçada sobre ele, uma expressão de profunda amargura passou-lhe pela face. Enfim você voltou a si, papai. Que susto levei! Exclamou alegremente a jovem, beijando-lhe carinhosamente a mão. Como está se sentindo? Acrescentou. Fiquei tão assustada, que nem sei se usei os medicamentos certos. Você escolheu-os maravilhosamente bem, minha fiel enfermeira. Já me sinto muito melhor. Agora dê-me mais um copo d'água com 10 gotas do conteúdo deste frasco lilás. Ótimo. E, para reforçar, vou beber um copo de vinho, mas somente daquele que está trancado no meu cofre secreto. Pegue a chave e enche o copo com o cantil de opala. Mas não se esqueça de colocar tudo de volta no lugar. Meia hora mais tarde chegou Regern. Ele examinou o barão, que já havia recuperado as forças depois de beber o copo de vinho. Depois, ao cumprimentar Dagmara, que, preocupada, encheu de perguntas, disse, com um sorriso forçado. Minha querida e maravilhosa colega. Você nada deixou para mim. O estado do barão é bastante satisfatório dentro do que é possível na presente situação. Dou-me por vencido diante dos estranhos, mas, sem dúvida, eficientes remédios que você utilizou. A sua ciência é mais limitada do que a minha, porque o senhor admite somente a matéria, respondeu com um sorriso, Dettingen. Estas ciências são irmãs, e quando se unirem para trabalhar em conjunto, iluminarão o mundo inteiro com uma intensa luz. Eu vejo aqui ervas, extratos, ou seja, uma farmácia. Tudo isso me atrai tanto quanto o fruto proibido. O senhor permitiria satisfazer a minha curiosidade? Com prazer. Dagmara, mostre a caixa ao seu amigo. O senhor poderá abrir todos os frascos e cheirar o seu conteúdo, exceto estes 2 frascos negros, pois seu aroma é mortal. Assim que Lothar examinou, cheirou e apalpou tudo, ele ficou sério e pensativo. Vejo aqui amostras de uma flora desconhecida e ingredientes que nenhum dos nossos químicos jamais analisou. Confesso sinceramente que nesta hora sinto-me um completo ignorante. Não posso revelar estes segredos a não iniciados. O senhor somente riria de muitas coisas se lhe contasse a sua utilidade. Quanto a isso, as nossas opiniões divergem enormemente, disse Dettingen. Em seguida, ele ordenou a Dagmara para fechar a caixa e levá-la ao laboratório. Quando o médico foi embora, o barão adormeceu e acordou somente à noite. Ele se sentia bem mais animado e ordenou que lhe trouxessem algo para comer. Depois, conversou alegremente com Dagmara, mas perto das 11 horas mandou-a dormir. Vá, minha filha, e durma em paz. Estou me sentindo muito bem. Posso afirmar que a doença irá deixar-me em paz por algum tempo. Já tomei os remédios necessários e logo também irei dormir. Ficando só, Dettingen ficou profundamente pensativo. Quando soaram as 12 horas, ele levantou-se e entrou no santuário. Vestindo uma túnica de linho, acendeu um candelabro de 7 velas e os carvões dos tripés onde jogou um punhado de pó, que queimou com chama colorida, perfumando o ambiente. Caindo de joelhos diante do altar, ele levantou-se em seguida e, levantando os braços,
Começou a cantar uma estranha canção. Passara-se cerca de um quarto de hora. De repente, na frente do baldaquim de veludo sobre o altar, apareceu uma nuvem fosforescente e piscaram raios coloridos. Um sopro de ar quente e perfumado passou por Dettingen e, sobre os degraus do altar, ele viu o mesmo misterioso visitante que já lhe havia aparecido uma vez. Como da primeira vez, a aparição estava usando uma túnica transparente de um branco ofuscante, e os grandes e luminosos olhos do desconhecido fitavam Dettingen com um olhar profundo e inquisidor. "Saudações, mestre", disse o barão, curvando-se respeitosamente. "Quero informar-lhe que a matéria da minha imagem terrena está se destruindo. Não tema a hora quando o meu eu espiritual abandonar este invólucro corporal, mas gostaria de preparar-me para isto. Um iniciado não pode morrer como um homem comum. A morte não deve pegá-lo de surpresa e ele próprio deve ir ao seu encontro. Peço-lhe uma graça, mestre. Diga-me o dia e a hora em que o espírito do seu aprendiz irá elevar-se ao espaço." "Você tem razão. Temer a morte é típico de ignorante, que em sua cegueira, agarra-se à carne e tem medo da destruição que ele acha que vem após a morte, se a sua vida não está ocupada pelas brutas necessidades corporais", respondeu o desconhecido, com a sua voz surda e metálica. "A hora do seu renascimento espiritual aproxima-se e chegará em 6 semanas, na quinta-feira, dia 30 de abril, virei buscá-lo à meia-noite. Esteja calmo. A grande passagem será somente um sono leve e agradável, como o sono de um cansado viajante após longa caminhada. Saiba que a própria vitalidade corta os cordames que aprende a matéria bruta. Somente aquele que teme a destruição, na grande hora, agarra-se à velha roupa e, horrorizado, vacila entre as duas forças que disputam a sua vítima. O tempo que lhe resta é mais do que suficiente para acertar as suas coisas terrenas. Além disso, você deve utilizá-lo para passar as últimas instruções a sua filha Nectares. 3 dias antes de sua morte você deve iniciá-la naquilo para o que ela está totalmente capacitada." A citação do nome de Dagmara, o rosto de Dettingen ficou sisudo e uma expressão doentia e amarga distorceu os seus lábios. O desconhecido levantou a mão. "Eu vejo a sua preocupação, dúvidas e arrependimentos. Será que você esqueceu que arrepender-se daquilo que está feito é o mesmo que pegar água com peneira? Duvidar significa desarmar-se. O iniciado deve temer somente uma coisa: transgredir as leis cujo poder e imutabilidade ele compreende. A moça que você ama segue seu caminho, sob a influência do karma que ela própria criou por seus atos e desígnios durante longos séculos do passado, e o sofrimento atual é o crisol pelo qual deverá passar a sua pura e bondosa alma para testar as suas forças, superar as últimas fraquezas e elevar-se para uma esfera superior. É para essa grande batalha que você vai prepará-la. Deve adverti-la sobre o perigo do rancor e da dúvida, e cobri-la com a couraça dos sábios contra as flechas envenenadas com que vão feri-la aos seres inferiores. A sua missão consiste nisso e não em vãos arrependimentos. E agora, até a hora da sua libertação." A aparição fez um sinal de despedida com a mão e, empalidecendo, dissipou-se no ar. Com o rosto expressando grande alegria e entusiasmo, Dettingen caiu de joelhos e rezou fervorosamente. Depois, voltou para o seu quarto e adormeceu em paz. Nos dias seguintes o barão ocupou-se ativamente para colocar em ordem todos os seus negócios. Ele teve um encontro com o tabelião e escreveu algumas cartas, que lacrou e guardou na escrivaninha. Terminado isto, suspirou aliviado e iniciou com ardor a segunda parte da missão, passar os últimos ensinamentos de Dagmara. Todo dia, desde a manhã, Dettingen e a moça dirigiam-se ao laboratório. Lá e no quarto contíguo, que Dagmara ainda não conhecia, trabalhavam no inventário do conteúdo de muitas caixas e armários, que eram a farmácia do venerando sábio. Tudo foi dividido em 3 categorias. Na primeira estavam os frascos e pós, na segunda plantas e raízes e, finalmente, na terceira ungüentos e metais. Cada medicamento recebeu uma etiqueta com nome, propriedades e método de utilização. A estes dados, Dettingen acrescentava explicações verbais que Dagmara anotava cuidadosamente e que interessavam extremamente. Vendo seu esforço, o barão sorria bondosamente. "Pois é, minha cara criança. Estou abrindo-lhe um grande campo de atividade beneficente e cheia de interesse científico. Você estará em condições de não somente estudar e curar as doenças externas e internas do corpo, tratadas com tanta imperfeição pela medicina moderna, mas também as doenças do cérebro, possessões, encantamentos, ou seja, todo o campo dos males espirituais, uso e mau uso das forças ocultas,
não pesquisadas e desprezadas pela ciência moderna. Somente o hipnotismo, que os cientistas não podem negar, já trouxe muitas surpresas, mesmo que represente um ínfimo ramo da enorme árvore do mundo desconhecido para eles. Vê estes cadernos? Neles reuni a lista das misturas necessárias, que você conhece, mas muito superficialmente, isto é, a teoria de tratamento por aroma, cor e som. Eles lhe indicarão o grau da doença e meios que devem ser aplicados. Estes 7 vidros, cada um com uma cor especial do prisma, contém uma substância muito valiosa que deve ser utilizada com cuidado. Estes extratos são compostos de sucos de frutos, folhas e raízes, cultivadas por um método muito especial, sob a influência das constelações, influências benéficas que eles devem oferecer. Uns floriam sob os raios escaldantes do sol, outros sob os raios prateados da lua e, finalmente, outros que nunca viram a luz e cresceram na profunda escuridão das cavernas. É difícil descrever o que se passava na alma de Dagmara naqueles dias de muito trabalho. Às vezes, os novos horizontes que se abriam diante dela ofuscavam-na, fazendo esquecer-se de tudo. Mas, frequentemente era assolada por pensamentos sombrios que enchiam seu coração de tristeza. Ela via e sentia que seu pai estava morrendo. Em seu olhar já se notava aquela estranha expressão que indicava a próxima separação da alma do corpo. Aquela mesma expressão, mas num grau muito inferior, ela havia observado em seus animais de estimação, no pássaro, no esquilo e em 2 pequenos cachorrinhos. Todos eles, quando morriam em suas mãos, olhavam-na com o mesmo estranho olhar, cheio de tristeza, afeição e despedida, que dá ao animal agonizante uma expressão humana. Naquele momento solene, o animal, aparentemente, consegue extrair de dentro de si a fagulha divina, que cochila subconscientemente durante o seu estado animal. No ser humano, o fogo que anuncia a separação do espírito da matéria aparece tão nitidamente que Dagmara não podia estar enganada e a infelicidade que se avizinhava encontrava-a fraca e desarmada. Mesmo assim, ela tentava ser forte e estudava com afinco todos os procedimentos mágicos para a preparação de remédios, anotando meticulosamente todas as indicações de Dettingen. Certa vez, eles estudavam juntos o uso de diferentes essências. O barão retirou de um cofre secreto uma pequena e aparentemente antiga caixinha dourada, cuja tampa estava enfeitada com pedras que Dagmara não conhecia. O interior da caixinha era coberto por um esmalte cujas faixas estavam pintadas das cores do arco-íris e no fundo havia um frasco chato e volumoso com uma pesada tampa de ouro. Dagmara inclinou-se, por curiosidade, para melhor examinar o frasco feito de uma substância parecida com madrepérola mas transparente como cristal, permitindo ver o líquido no seu interior que parecia ouro líquido. Um aroma pesado mas fortificante enchia a caixinha. "Veja só, papai. Parece até que desta caixinha a gente aspira a vida", exclamou ela. "Maravilhosa comparação. Esta substância é quase a própria vida", respondeu Dettingen, sorrindo. "Em casos de gangrena, mordida de cobra, animal raivoso ou envenenamento, ou seja, em todos os casos de decomposição do sangue, este líquido faz milagres, restabelecendo os elementos vitais, bastando para tanto que o coração ainda esteja batendo. Mas este remédio deve-se utilizar com muito cuidado, pois uma dose excessiva mata com a rapidez de um raio e a etiqueta no frasco contém todas as indicações necessárias. Você deve economizar bem esse remédio. A tampa é feita de modo a deixar passar uma única gota por vez e que deve ser diluída com água na proporção indicada. Mas, repito, use este remédio somente em casos extremos e esconda-o até do seu marido." No mesmo dia, à tarde, Dettingen e Dagmara estavam a sós no gabinete. Percebendo que a jovem estava distraída, o barão colocou a mão sobre a sua cabeça e perguntou afetuosamente: "Em que está pensando, minha querida filha?" "Em você, papai, e sobre a incapacidade da ciência que, apesar da sua onipotência, não consegue devolver-lhe a saúde nem prolongar-lhe a vida", exclamou Dagmara, derramando amargas lágrimas. Dettingen olhou-a com amor e solidariedade. "Minha querida, já faz muitos anos que esta ciência mantém a minha vida. Se os meus dias não podem ser prolongados além dos limites normais, então devo culpar somente a mim e não ao conhecimento sagrado. Comecei tarde demais a vida de sábio e na juventude, como tantos outros, gastava minhas forças e a essência vital. Agora elas acabaram e o desgastado mecanismo da máquina corporal deve parar. Mas, querida filha, vou aproveitar o assunto para dar-lhe alguns conselhos. Há muito tempo que pretendia fazê-lo mas nunca me decidia.
Espero que você fique firme e me escute com aquela calma que eu tenho direito de exigir da minha pupila. Vou tentar, papai. Murmurou Dagmara, levando aos lábios a mão do ancião. Eu, realmente, devo despedir-me de você, fisicamente, mas para seu consolo e manutenção vou deixar, em primeiro lugar, uma modesta poupança, suficiente para garantir a sua independência. Em segundo, deixo algo muito mais valioso: o conhecimento que lhe abrirá um vasto campo de trabalho útil. Você estará em condições de amenizar o sofrimento do próximo, e fazer o bem é um enorme prazer. Mas para aprender a dar-lhe o devido valor e utilizá-lo, é preciso submeter-se às condições específicas correspondentes. Em primeiro lugar, não fale a ninguém do seu conhecimento, pois irá despertar somente inveja e calúnias. Use-o somente em pobres, humildes e desafortunados, dos quais o cruel destino retirou os últimos meios de vida e para os quais a saúde é equivalente ao pão de cada dia. Leve a salvação e a luz aos miseráveis casebres e covis. E vendo suas lágrimas secarem e a esperança renascer, você sentirá uma paz e alegria que serão a sua recompensa por muitas inevitáveis contrariedades da vida. Tente o quanto possível evitar pacientes ricos e fortes. Seus sofrimentos geralmente são frutos de vícios e abuso de prazeres, e, por isso são um castigo merecido, e além disso, são amenizados pelo conforto e certeza de um futuro garantido. E o principal, não procure entre eles algum ideal. Absortos exclusivamente na parte material da vida, eles não são capazes de compreendê-lo e nem se dignam a procurá-lo. Quando digo materialista, não estou me referindo às pessoas que negam Deus, e são vaidosos adeptos de uma ciência limitada. Materialista é um escravo da carne, dos prazeres baixos e instintos animais, que, com suas paixões desenfreadas, rebaixa a própria dignidade humana da qual tanto se vangloria. São espíritos indisciplinados, cruéis como animais selvagens e que não reconhecem nenhuma lei, exceto a da satisfação das próprias vontades, desprezando ao mesmo tempo qualquer obrigação, qualquer fé e qualquer amor puro e desinteressado. A relação com tais pessoas é difícil para o ser humano purificado. Principalmente quando ele está encantado pelo sonho, enlevado pelo entusiasmo da pregação e cego pela própria luz, imaginando que consegue iluminar e transformar estes escravos de Mamon, N-Dutrade, deus da fortuna dos antigos sírios e judeus, cuja autoestima e tendência aos vícios é mais dura que o granito dos obeliscos. Aí do idealista que não perceber que esta mudança deve ser feita lentamente com a frieza de um cirurgião e a paciência de uma formiga. Deves semear um solo não preparado sem nenhuma esperança de colheita. É terrível o momento quando cai a venda que cobre a visão do entusiasmado sonhador e diante dele aparece, em toda a sua nudez, a asquerosa realidade, a achincalhada realidade do cotidiano, despida de tudo que cobria e enfeitava sua miséria. Aí daquele que, nesse difícil momento, deixar cair das mãos o seu facho de luz, pois o fogo, ao se apagar, queimará a ele próprio, deixando somente um cadáver vivo que o espírito abandonou. É sobre este desastre espiritual que queria preveni-la, minha querida filha. Dagmara, pálida e trêmula, ouviu e, de repente, lágrimas jorraram de seus olhos. Pai! Exclamou ela, com certo rancor. Por que você me tirou a minha fé simples e a feliz ignorância, inculcando em mim esta moral inaplicável e esta procura de um ideal que nunca vou encontrar? Agora você está indo embora e deixando-me sozinha nesta multidão que irá odiar-me e ofender-me, da qual estou separada por convicções incompreensíveis para ela. Não seria melhor morrer do que saber de antemão que vai ser vencida e infeliz? Esta explosão de infelicidade e tristeza da filha fez o coração de Dettingen apertar-se dolorosamente, pois a acusação era justa. Ele tirou dela tudo e, em troca, não deu nada. Ele a separou dos seus semelhantes e na hora da luta, abandona sozinha somente com o que ela aprendeu. Mas, trazendo à memória a clara imagem do mago e suas últimas palavras, ele afastou energicamente a fraqueza momentânea. Endireitando-se rapidamente, ele agarrou a mão de Dagmar e com a voz firme e convincente disse: tudo o que você desabafou é amarga verdade, minha filha. As pessoas vão na odiar, invejar, caluniar e não vão entendê-la. Entretanto, você não pode evitar esta luta, esta tortura moral, quando a dúvida e a indignação contra os seus carrascos inesperados entrarão em luta com fé adquirida e o conhecimento das leis inabaláveis, disputando a sua alma desesperada. Qualquer pessoa deve passar pelo crisol destes sofrimentos e, se nesta difícil hora ela sair vencedora, abandonará o nosso sombrio inferno,
libertar-se-á dos grilhões da carne e elevar-se-á às claras regiões do reinado da verdade eterna. É para esta vitória que você deve preparar-se e, depois, lutar. Deixando atrás de si a turba que ofende, você elevar-se à altura do seu conhecimento, como numa luminosa biga, esclarecida e apaziguada com o puro ensinamento dos magos ao qual, somente então, dará o devido valor. Você não mais precisará levar a luz às pessoas, você a arvorará como Moisés fez com a cobra de cobre, e quem se aproximar desta luz com fé, ficará curado de suas fendas e renascerá para uma nova vida. Mas quem não crer, voltará a cair na escuridão da redenção e de novas provações. É exatamente assim, minha querida, que se deve entender a missão dos grandes e pequenos pregadores da verdade: suportar sozinho a provação com sofrimento, queimar o corpo para renascer das cinzas como um ser desapaixonado que não mais odeia e não se distrai com sonhos irrealizáveis, mas, devido à harmonia dos sentimentos, delicia-se, inabalável, com a suprema bem-aventurança da alma humana, aplicando seu conhecimento não para indivíduos, mas para toda a humanidade. Se você me entendeu bem, então enfrentará corajosamente as provações que a aguardam, pisando em espinhos e desprezando a dor e as feridas só para alcançar o luminoso objetivo. Dagmar ouviu, ruborizando e empalidecendo. Ela entendeu as palavras de Dettingen, mas aquela humanidade à qual ela devia sacrificar o seu conhecimento e trabalho e pela qual iria passar por grande desespero no seu trabalho, não tinha para ela uma forma definida e não atraía. Repentinamente, surgiu nela um sentimento único, despertou a vontade de felicidade, amor e fé em seus semelhantes, ânsia pelo idealismo, que enfeita tudo que lhe é caro e ao qual as pessoas se aficionam, sofrendo, mas sem perder a esperança. E porque exatamente ela deve desistir de tudo, isolar-se, matar todas as suas ilusões e tudo isso pela humanidade ingrata, por um objetivo distante que lhe parece impossível de atingir. Pai! Exclamou ela, caindo de joelhos e virando o rosto febril para Dettingen. Não morra. Não me abandone sozinha com esta carga de conhecimento e responsabilidade que estão acima das minhas forças. Meu espírito orgulhoso e rebelde não conseguirá nem submeter-se nem perdoar. Apavora-me cumprir esta missão que irá retirar dos meus olhos a venda que oculta de mim os defeitos humanos. O ideal que você descreveu é detestável para mim. Parece-me que a impessoalidade e a passividade que este ideal exigem um egoísmo supremo, disfarçado pelo apelido de altruísmo e beneficência. Você diz que vou parar de odiar, mas, em compensação, também não vou mais amar, não mais me distrairei com sonhos e, absorta numa indiferença harmônica, vou observar impassivelmente a luta e sofrimento dos outros. Sinto que isto está acima das minhas forças e que, sem você, não estarei em condições de viver entre estas pessoas, das quais tudo me separa, convicções, a moral e o conhecimento. Não morra, pai, e não me deixe sozinha, para que eu tenha pelo menos um ser que possa amar sem perigo. Dettingen atraiu-a para si e beijou-a na testa. Minha querida, nunca na minha vida lamentei tão amargamente por ter gasto com tanta leviandade o capital da vida. Você acha que eu iria embora se pudesse ficar? Mas você está envolvida na própria infelicidade. Será que esqueceu que somente o meu corpo irá morrer? O meu espírito permanecerá com você, irá amar e cuidar de você como nesta vida. Você irá invocar-me e conversaremos, e então, poderei melhor do que agora explicar-lhe os problemas da vida e esclarecer as suas dúvidas. Vou ajudá-la na sua luta e recebê-la na entrada do mundo invisível, aonde espero você chegará solene e purificada. Não, pai, isto não será a mesma coisa. Aprendi o suficiente e sei que quando a matéria se desintegrar, haverá entre nós o invisível. Estaremos em dois mundos diferentes, controlados por leis imutáveis. E o meu espírito confuso e abalado pelas preocupações da vida conseguirá manter o equilíbrio e a concentração necessários para invocá-lo. Não é à toa que os iniciados se isolam e fogem das pessoas vulgares, preparando-se para entrar no mundo invisível e comunicar-se diretamente com os espíritos livres. Dettingen suspirou. Confiei demais em suas forças, minha querida, e o seu pessimismo simplesmente me assusta. Parece-me estar ouvindo outra pessoa e não a minha orgulhosa e corajosa Dagmar. Aliás, espero que esta fraqueza seja temporária. Mas vamos deixar este pesado assunto para outro dia. Dettingen tentou mudar de conversa, mas a jovem estava tão nervosa e preocupada, parecendo que suas lágrimas não teriam fim. Abatida de corpo e alma, ela, finalmente, foi para o seu quarto. Com a cabeça pesada e o coração apertado,
Ela deixou-se cair na poltrona e o seu sombrio e cansado olhar ficou vagando pelos objetos à sua volta. Olhou para o crucifixo de marfim instalado num nicho e depois para o retrato do pastor. Os olhos claros e bondosos do velho pareciam encará-la com súplica e participação. De repente, ela lembrou um episódio de sua infância que a impressionou muito. Regina estava perigosamente doente de tifo e os médicos não davam nenhuma esperança. A esposa do pastor, chorando copiosamente, chegou ao gabinete de trabalho do marido onde já estava Dagmara, toda desconsolada. Ambas choravam amargamente quando a tia Matilde chamou Dagmara para perto de si e disse: "Vamos rezar. Se os homens não conseguem salvá-lo, vamos apelar para a misericórdia do Senhor, que é onipotente." As duas ajoelharam e começaram a rezar com profunda fé e fervor. A prece tinha palavras simples, misturadas com lágrimas, mas o apelo que se elevou ao altar do Eterno era puro e fervoroso. Por nenhum momento Dagmara duvidou da bondade de Deus e da misericórdia de Cristo, seu Filho divino. Dagmara tinha esperanças e aguardava que eles desceriam dos céus para visitar o pastorado e devolveriam a vida e a saúde ao seu fiel servidor. E a esperança não foi em vão. Naquela mesma noite o pastor caiu num sono profundo, durante o qual aconteceu uma crise benigna. Na manhã seguinte a tia Matilde acordou Dagmara com beijos e dizendo, com lágrimas nos olhos: "Levante-se, querida. Vamos agradecer ao Senhor por sua infinita bondade. Ele ouviu a nossa prece. O tio vai viver." Dagmara passou a mão pelos olhos úmidos. Seria aquela lembrança um aviso? Não deveria ela agora rezar pelo pai? Mas esse pensamento foi passageiro e Dagmara, sem forças, fechou os olhos e encostou a cabeça no espaldar da poltrona. Ela sabia de antemão que agora a sua prece seria inútil, pois tudo acontece de acordo com as leis imutáveis e se a força vital do seu pai estava esgotada e iniciara-se a separação do espírito do corpo, então nada no mundo poderia pará-la. E o grande Espírito Divino, em sua infinita sabedoria, não interromperia esta separação somente porque um átomo racional qualquer sentia-se muito infeliz com a realização daquela lei da transformação, que diz: morrer para renascer de novo e aperfeiçoar-se continuamente. Tomada por uma inquietação nervosa, Dagmara levantou-se e andou pelo quarto. Depois, parou diante da mesinha de cabeceira sobre a qual havia um evangelho que, certa vez, o pastor lhe presenteara para consolo nos momentos difíceis da vida. Dagmara pegou o livro inconscientemente e um sorriso amargo passou por seus lábios. Há quantos anos não abria aquele livro, fonte ilimitada de força e consolo para tantos milhões de pessoas? O que poderia lhe dizer um livro que ela analisava com critério científico e procurando uma interpretação hermética? Mesmo assim, Dagmara guardava-o com todo cuidado, como lembrança de um sonho feliz, um brinquedo preferido que sempre lembrava o mundo de fé, consolo e esperanças que aquele livro lhe desvendava antigamente. Lembrou novamente como a tia Matilde, nas horas difíceis, pedia conselhos ao Evangelho, abrindo em qualquer página. Dagmara automaticamente enfiou os dedos entre as páginas, abriu o livro e empalideceu emocionada lendo as linhas indicadas pelo dedo. Num dos lados ela leu: "Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino de Deus", e no outro lado: "Muito tenho ainda a dizer-vos, mas vós agora não compreendereis." Trêmula, fechou o livro, beijou-o e recolocou no lugar. O livro sagrado deu a resposta às questões que a atormentavam e esta resposta, séria e profunda, impressionou a jovem. Não estava ela orgulhosa das partes da ciência que havia adquirido. E mesmo assim, continuava tão incapaz de compreender e aplicar o conhecimento superior quanto os ignorantes ouvintes do Filho de Deus. Pálida e emocionada, Dagmara sentou-se novamente na poltrona. Sentia-se fraca, a cabeça parecia pesada como chumbo e pelo corpo corria um tremor nervoso, cada nervo tremendo da forte emoção pela qual acabara de passar. Mas, aos poucos, foi tomada por um estranho torpor. Não estava dormindo nem acordada, seu corpo parecia paralisado, mas ela, entretanto, sentia-se pairando sob o teto do quarto, cujas paredes foram se abrindo e afastando aos poucos e finalmente desapareceram na distante penumbra. Agora, diante dela estendia-se uma clareira verdejante e florida, iluminada pela forte luz do sol. Ela saiu andando por um pitoresco prado, encontrando, por vezes, outras pessoas que passeavam e que a cumprimentavam pacífica e em silêncio e com um bondoso sorriso. Logo notou no horizonte uma grande floresta cuja densa mata a atraía irresistivelmente. Dagmara entrou corajosamente sob a sombra de árvores seculares e apressou o passo,
apesar da penumbra existente sob os densos galhos que se entrelaçavam no alto. E, de repente, saiu numa grande clareira em cujo centro se elevava uma pirâmide de pedra. Acima do pesado portal, sobre a entrada, via-se uma inscrição feita a fogo: não existe retorno para aquele que passar pela minha porta. Isto, provavelmente, deve ser assim porque a saída é do outro lado, pensou Dagmara. Subiu corajosamente os degraus de mármore e bateu a porta de bronze, que se abriu imediatamente com estrepitoso rangido, e Dagmara entrou. Por um instante, ela parou, olhou para trás e assustou-se. Tudo o que existia atrás dela desvaneceu-se e desapareceu num sombrio abismo que se escancarou diante da entrada da pirâmide. Mas a porta se fechou com estrondo e impediu-a de continuar olhando. Preciso logo encontrar a saída do outro lado e sair deste lugar horrível, pensou ela, olhando em volta com medo e curiosidade. Ela se encontrava numa enorme sala cuja abóbada ia para o alto e parecia perder-se no infinito. Por todos os lados reinava uma misteriosa penumbra e Dagmara vislumbrou no centro da sala uma gigantesca estátua. Ao longe via-se uma luz avermelhada como a de um incêndio. A porta de saída deve estar lá, pensou, e correu naquela direção. Mas, ao passar perto da estátua, parou e começou a examinar com espanto a estranha figura sobre um pedestal fosforescente. Era a imagem de uma mulher com 2 rostos e 4 mãos no torso fechado. O rosto virado para Dagmara era imponente, de uma beleza sóbria, e os olhos brilhantes, indevassáveis e desapaixonados olhavam para ela. Esta estranha imagem segurava na mão uma tocha cujo fogo cortava com seus raios de luz ofuscante a escuridão. Sua força do bem, o verdadeiro conhecimento, a sabedoria dos magos. Conheço todas as leis e já não cometo erros. Aqueles a quem dirijo, eu conduzo através dos arcanos do saber para a suprema delícia da harmonia e, com o trabalho sem cansaço, abro aos meus seguidores os mistérios da criação, transformando o escravo da carne no senhor da luz. Das profundezas da dúvida e do sofrimento, ele irá elevar-se para as regiões da luz eterna, dotado do poder de olhar para o abismo sem sentir tonturas e aspirar os aromas do mal, que passarão por ele sem afetá-lo. E agora, indecisa e curiosa criança, veja o meu segundo rosto, antes de prosseguir no seu caminho. Por mais que eles sejam diferentes na aparência, são na realidade a mesma coisa. Do nosso contraste nasce a harmonia final, alcançada somente com o conhecimento do bem e do mal. A cabeça iluminada escureceu, a luz da tocha apagou-se e a estátua virou-se para ela com a sua outra parte. Dagmara tremia e olhava com horror o rosto escuro que apareceu. Ele respirava orgulho e crueldade e seus grandes olhos brilhavam com força sombria. Aquela figura ameaçadora segurava na mão abaixada uma tocha cujo fogo fumacento iluminava com luz da cor do sangue o abismo que se abria a seus pés, no fundo do qual aglomerava-se uma multidão de seres humanos, vomitando maldições e soltando lamentosos gemidos. Sua força do mal. Também tem o nome de ciência, mas dentro dela procuro os segredos das forças ocultas da natureza que me dão o poder de fazer o mal. A minha luz cega a pessoa que me obedece e a força letal com a qual eu armo esta pessoa transforma-se em sua própria fraqueza e morte. Ele aprende a causar sofrimentos, satisfaz-se com a vingança conseguida, faz o mal pelo mal e sofre ele próprio, pois o mal é a privação e o sofrimento, mas também é o primeiro passo em direção ao bem. Tudo saber para tudo amar, este é o objetivo. Todo ser passa pela escola do meu conhecimento. Quando você tornar-se poderosa no mal, mas só utilizar as armas de destruição para fazer o bem, somente então estará apta para ser aprendiz da minha iluminada irmã, representante do conhecimento puro, impossível de compreender sem estudar a questão do mal. Entretanto, o caminho é longo, são pesados os ferimentos e machucados que sofre todo ser antes de alcançar as portas do céu e abri-las com a chave do mal purificado. Nesse instante uma nevoa cinzenta cobriu a estátua. Tremendo de medo e emoção, Dagmara correu na direção da luz distante, onde supunha que ficava a saída. Mas, lá chegando, viu que a luz provinha de uma grande fogueira, formada de um monte de tochas. A luz avermelhada iluminava um altar sobre o qual havia um enorme livro selado com 7 selos. Um ancião, em trajes brancos, debruçava-se sobre ele e parecia estudá-lo. Seu rosto refletia cansaço e suor abundante escorria de sua testa. Bondoso ancião! Poderia indicar-me a saída desta sala? Não posso sair por onde entrei, pois a inscrição sobre o portão diz que não há volta para aquele que passar por aquela porta, pediu Dagmara, aproximando-se indecisa do velho. Um sorriso enigmático passou pelos lábios do ancião. Você leu as palavras sem entender-lhes o sentido. Mas leu certo,
Para você não existe volta. Ver, penetrar nos mistérios e depois sair pela mesma entrada só é possível aos eleitos. Veja este livro. Somente uma mente purificada pode lê-lo sem quebrar os selos. Quanto a você, pegue uma das tochas da fogueira e vá iluminar a escuridão, e que não aconteça com você o que aconteceu com Prometeu, consumido pelo fogo celestial que havia roubado. Lá está a porta que conduz à trilha da vida. O velho esticou a mão e, no mesmo momento, escancarou-se com estrondo uma porta de bronze que Dagmara não havia notado antes e na sala penetrou uma lufada de ar úmido e frio. Dagmara estremeceu. Lá fora havia a escuridão da noite, relâmpagos cortavam o céu negro e a chuva, aos borbotões, açoitava as rochas pontiagudas que apareciam sob a luz dos relâmpagos. Indecisa, mas sentindo-se impelida por uma força irresistível, Dagmara aproximou-se da fogueira e agarrou uma tocha, apertou-a contra o peito e dirigiu-se à porta. Mas ao olhar para fora, estremeceu e parou. Vá, disse o velho. Você leva a luz que lhe abrirá os olhos. Você verá os pensamentos das pessoas, através da carne, ficará horrorizada com os seus ferimentos espirituais e tentará amenizá-los. Mas, pelo bem recebido, eles a recompensarão com o mal. Apesar disso, você deve seguir sempre em frente, se quiser alcançar o objetivo do caminho empreendido. Com todo o corpo tremendo, Dagmara atravessou a soleira da porta e parou novamente. Diante dela, a perder de vista, estendia-se uma cordilheira de rochas por entre as quais passava uma trilha que mal dava para se notar, que tinha de um lado rochas escarpadas e do outro lado profundos abismos. Sob a luz esverdeada dos relâmpagos, aquele quadro tornava-se ainda mais terrível e Dagmara ficou em pânico. A consciência de que estaria sozinha naquela perigosa jornada a deixava angustiada. Dagmara virou-se, querendo voltar para a pirâmide, e viu-se, de repente, cara a cara com um ser repugnante que a olhava com escárnio e impiedosa maldade. Pare. Voltar é mais difícil do que pensa. Quem é você? O que quer de mim? Vou acompanhá-la nesta perigosa viagem que empreendeu e me chamam de dúvida. Vou persegui-la como sua sombra, mas você só me verá quando olhar para trás. Se você conseguir chegar ao fim, eu estarei derrotada e desaparecerei para sempre, mas cuidado para não fraquejar e deixar cair a tocha, pois vou derrubá-la e levá-la para o sombrio abismo dos meus domínios. Soou uma maldosa risada e o ser repugnante desapareceu. Muda de horror e medo, Dagmara encostou-se à rocha e fechou os olhos. Nesse instante o contato de uma mão carinhosa e macia obrigou a recompor-se. Sob a luz avermelhada da sua tocha, ela viu ao seu lado um ser esbelto e jovem com um rosto dócil e abnegado, cujos grandes olhos cinzentos brilhavam com energia não humana a qual tudo se submetia. Você não está só, minha criança. Pega minha mão e aceite a minha ajuda e a conduzirei por esta trilha espinhosa. Tome um gole da beberagem secreta que trago comigo, ela ajudará a superar o cansaço e vencer as desilusões que encontrará inevitavelmente em seu caminho. Sem mim, nem a ciência, nem a fé estarão em condições de ajudá-la. Retirando um simples cálice, a aparição levou-o aos lábios de Dagmara. O líquido em seu interior tinha um aroma extraordinariamente agradável e um frescor vivificante. Revigorada e acalmada, a jovem impertigou-se. O rugido da tempestade e o faiscar dos relâmpagos já não pareciam tão horríveis, e a estreita, sinuosa e íngreme trilha diante dela já não assustava tanto. Então, ela disse com um sorriso, é claro que o aceito como companheiro de viagem. Mas, diga quem é você? Por que você se considera mais poderoso que o saber e a fé? O ser misterioso sorriu. Você se surpreende com isso, vendo a minha modesta aparência. Obviamente, eu não sou tão maravilhoso quanto aqueles dois motores da humanidade, chamados de conhecimento e fé, mas as pessoas somente reparam em mim quando já estão perto do objetivo. Minha filha, sou a paciência. A minha ajuda é grande. Portanto, segure com firmeza a minha mão, pois sempre irá precisar de mim. Ao nascer na carne ou ao morrer na alma, tanto na terra quanto no espaço, sem mim você certamente irá cair e começar de novo o pesado caminho da ascensão infinita. Da minha fronte caem gotas de suor sangrento, mas você não deve assustar-se com isso, são gotas nobres a própria essência de cada esforço seu, cada sacrifício, cada vitória sobre si mesma. Deste orvalho de sangue cria-se para você uma vestimenta de luz de eterna glória no espaço infinito. A beberagem que lhe dei é composta de 3 flores celestiais, a energia, a inabalável fé no objetivo e o amor à causa para a qual você trabalha. Se você permanecer fiel a mim,
Irei refrescá-la com esta beberagem, sempre que enfraquecer. Então, vamos indo. Junto a você, sinto-me invencível. Exclamou Dagmara e, entusiasmada, seguiu pela íngreme trilha. Ela mantinha sua tocha no alto e a chama resplandecente iluminava abismos, rochas e seres sofredores, miseráveis e cobertos de fendas, caídos pelo caminho. Dagmara ensinava uns, fazia curativos em outros, ajudava e consolava terceiros. Mas, até aqueles que ela aliviava mordiam-lhe as mãos misericordiosas, cuspiam na sua tocha e atiravam-lhe pedras. Dagmara sentia-se cada vez mais cansada e dentro do seu coração subia o fel e ira contra a turba ingrata que a perseguia com apupos, atirava-lhe lama, cobria de desprezo e ofensas, acusando-a dos mais diversos malefícios. Aquilo tudo começou a ficar insuportável. Ela queria fugir, mas toda vez que se voltava, encontrava a dúvida, que, com um sorriso malévolo, abria para ela os seus braços. Esmagando a raiva que fervia em sua alma, Dagmara prosseguiu no caminho, tropeçando a cada passo. Mesmo assim, ela afastou raivosamente a mão e o cálice do seu modesto e silencioso companheiro. Afaste-se! Gritou ela, fora de si. Você me irrita com o seu rosto impassível. Sua beberagem é nojenta e as gotas que caem da sua fronte sobre as minhas mãos queimam e me levam ao desespero. A imagem do ser cinzento empalideceu, parecendo dissipar-se na escuridão, e Dagmara cansada parou, ofegante. Encostando-se à rocha, apertou a tocha junto ao peito dolorido e, de repente, percebeu que a chama, que se apagava, havia queimado suas roupas e o seu corpo era uma única ferida. Dagmara olhou em volta com um olhar perdido e cheio de desespero. Por todos os lados a cercavam rochas nuas, dentadas e profundos desfiladeiros, no fundo dos quais rugiam e ferviam águas invisíveis. Somente lá longe, sobre uma pequena, mal iluminada e inacessível plataforma, via-se um altar tombado. Sobre ele pairava uma nuvem fosforescente e, em seus degraus, jaziam cadáveres ensanguentados e desfigurados. Entre eles estava parada uma figura anjo ou demônio em cujos abundantes cachos de cabelos havia uma coroa de luz e nas costas viam-se duas enormes asas, uma branca e a outra negra. Levantando a mão, esse ser misterioso apontou para a nuvem e pronunciou com voz solene: Eis a verdade que procuras. Oculta, indevassável, ela paira sobre o abismo, e somente aquele que nada teme pode alcançá-la. Aos pés do altar tombado de sua fé e esperanças estão caídos, desfigurados e ensanguentados, aqueles que fraquejaram. Eu os venci, pois sou o dragão, guardião da entrada do mistério, e aí de quem ousar lutar comigo, sem estar suficientemente armado para isto. Dagmara estremeceu de amargura e raiva. Um profundo ódio pela sua causa ferveu nela. Num gesto brusco, ela jogou a sua tocha no abismo e ouviu o céu crepitar ao apagar-se. Então, uma profunda escuridão a envolveu no mesmo instante. Do fundo do abismo, surgiu lentamente a zombeteira e triunfante dúvida. Ela esticou os braços para a jovem e algo empurrou Dagmara para a frente. De repente, ela sentiu o vazio sob seus pés e precipitou-se para baixo, batendo em pedras afiadas que rasgavam seu corpo. Dagmara gritou. E acordou. Graças a Deus. Foi só um sonho ou alucinação provocada por meus nervos excitados, pensou. Em todo caso, parece um sinal de mau agouro. 11. A notícia de que Dettingen estava gravemente doente e que seu fim estava próximo correu rapidamente e atraiu a atenção de todos. Saint André visitava a vila diariamente. Seu reconhecimento a Dettingen superou o sentimento pesado e doente que o atormentava na presença de Dagmara, a quem amava sem qualquer esperança de correspondência. O conde considerava seu dever prestar uma atenção fraternal e amor ao velho, que lhe revelou grandes verdades sobre o mundo invisível e que fez sua alma renascer. Dettingen, por sua vez, aproveitava os últimos dias para iniciar o rapaz nos mistérios da ciência oculta dentro da capacidade deste. O duque e a duquesa também visitaram várias vezes o doente. Somente Desidério não aparecia, ele não conseguia se decidir a encontrar Dagmara, evitando-a a todo custo, a partir do dia humilhante em que ela rejeitou a sua proposta de casamento. Na manhã seguinte ao famigerado encontro com Dagmara, Desidério acordou nervoso, irritado e muito raivoso. Ele não somente sofria da dor de cabeça da bebedeira e do amor próprio ferido, mas teria também de enfrentar a mãe que, como ele bem o sabia, odiava as farras e não suportava quando ele voltava para casa bêbado. Entretanto, para sua enorme surpresa,
A baronesa recebeu com muita condescendência quando ele apareceu no desejum irritado e inchado. Não houve nenhuma crítica, nem o menor comentário sobre o ocorrido. Quando Desidério, encantado com tal graça, beijou a mão da mãe em despedida, esta enfiou-lhe no bolso um maço de dinheiro e disse, dando um tapinha amigável no rosto, vai e divirta-se, meu garoto. E esqueça a tristeza. Tal harmonia continuou a reinar entre a mãe e o filho. Nunca antes a baronesa fora tão generosa e tão condescendente até para os mais insanos atos de Desidério. Aliás, havia muito tempo, ela já era uma nociva influência à alma do filho. Mulher vulgar, sem coração e insolente nos próprios atos e convicções, ela não sabia nem queria ensinar-lhe os princípios da discrição e honra, que considerava risíveis e absolutamente inúteis. Ela exagerava nos elogios e admirava a aparência do filho, desenvolvendo a sua vaidade natural e o egoísmo. Assim acostumou a olhar para si próprio, seus interesses e até caprichos, como o centro de tudo, sentindo-se no direito de sacrificar qualquer coisa ou pessoa que o incomodasse. E, principalmente em relação às mulheres, a baronesa tentava com todas as forças incutir e apoiar em Desidério a sua já conhecida desonestidade. Ela sempre achou absolutamente natural que um homem tão bonito e brilhante como Desidério deveria satisfazer seus sentidos sem ser atrapalhado. Na sua opinião, ele tinha o direito de seduzir qualquer mulher que lhe agradasse, não importando se tal mulher fosse a esposa ou amor do seu melhor amigo, e depois varrê-la do seu caminho se ela o incomodasse. Esta atitude deveria parecer aos olhos de Desidério como audácia e, principalmente, servir como defesa legal da sua liberdade pessoal. A sociedade devassa e desencaminhada que Desidério frequentava era um solo fértil ao sucesso. As conquistas fáceis desenvolviam o seu orgulho e vaidade natural. Por isso a negativa de Dagmara de aceitar o seu amor e nome foi um duro golpe para ele, se não no coração, então no amor próprio. Agora ele sentia pela orgulhosa moça um misto de raiva, ódio e uma surda sede de vingança. E eram estes sentimentos que o impediam de visitar Dettingen. Desidério entendia que tal indiferença da sua parte ao homem que salvou a sua vida e que o abrigou em casa por alguns meses era muito ruim para sua imagem. Por isso, mesmo contra a vontade, ele decidiu finalmente fazer uma visita a Dettingen, o que já estava ficando inadiável. Conseguindo habilmente a informação de que Dagmara iria ausentar-se de casa por algumas horas, Desidério decidiu aproveitar essas oportunidades e visitar a vila. Dettingen recebeu amavelmente e, durante a conversa, nenhuma vez mencionou Dagmara, de modo que, Desidério, constrangido, recuperou a sua costumeira pose. A mudança radical na aparência do velho impressionou-o profundamente e despertou compaixão em sua alma, mas quando o olhar de Dettingen fixou-se nele parecia enxergar o mais profundo de sua alma, Valenroy foi novamente tomado de uma obscura sensação de perigo. O senhor está vendo meu futuro, barão? Perguntou com um sorriso forçado. Neste caso, peço-lhe que me diga o que vê. Recordo que certa vez o senhor previu que eu por 2 vezes estaria entre a vida e a morte sob este teto. Metade desta profecia já se realizou. E isso desperta em mim uma forte vontade de ouvir do Senhor o que o futuro me trará. Dettingen meneou a cabeça. Não vejo os acontecimentos que o guardam, mas leio em seus olhos um conturbado passado e um futuro ainda mais agitado. Se o senhor quiser ouvir os comentários de um moribundo sobre isso, posso contar-lhe com prazer. Mas é claro que quero. Eu ouvirei com gratidão e respeito que merece um homem a quem devo a vida, respondeu Valenroy. Neste caso, digo-lhe, abandone sua vida depravada e a perseguição aos prazeres vazios e mentirosos. O mundo no qual o senhor vive se vangloria do vício, considerando-o como qualidade e não se detém diante de nenhuma baixeza, pois que tal comportamento não traz consigo nenhum castigo. Entretanto, as pessoas não sabem que todos os seus abusos repercutem cruelmente sobre si próprias, e que não se transgridem impunemente as leis que regem o nosso corpo e alma. Eu já lhe mostrei um pouco dos mistérios ocultos e o senhor deve compreender que atos imorais, egoísmo e paixões desenfreadas mancham o corpo astral e quebram a corrente mágica que o protege. E quando esta proteção invisível não mais existir, nada irá protegê-lo das forças fatais, que aguardam a sua menor fraqueza e o menor tropeço para pular sobre o senhor e arrastá-lo ao abismo da provação de vida não cumprida. Atualmente está na moda zombar da religião. Negar a existência de Deus e considerá-lo inútil só porque ele não derruba e nem castiga abertamente por todos os abusos e vícios. Esquecem, entretanto, que a vida é curta e a volta à origem invisível é inevitável, e que seus acusadores e juízes serão as leis que vocês transgrediram.
Repito, barão, aí do mortal que ignorar as leis mágicas e manchar o seu corpo astral, brincando com terríveis e desconhecidas forças como um selvagem brincando com a arma de fogo. Desidério, pálido e emocionado, ouvia tudo em silêncio. A voz solene e sonora e o rosto magro, emoldurado por longa e grisalha barba, impressionavam. Parecia-lhe que a voz vinha de além-túmulo, invocando sobre a sua cabeça aquelas duras leis que ele tantas vezes transgrediu. Dettingen fitava-o com um olhar de profunda tristeza. Ele sabia que as suas palavras resvalariam sem deixar rastros na couraça intransponível da indiferença, mimo e vício, a qual estava presa sua jovem mas egocêntrica e vaidosa alma. Com profundo suspiro, ele abriu a gaveta da escrivaninha, retirou de lá um envelope lacrado e entregou a Desidério. Este envelope, barão, contém instruções para o senhor. Mas não deve lê-las enquanto Saint André não lhe disser que chegou a hora de conhecê-las. Prometa-me que não abrirá o envelope até chegar o momento. Eu lhe juro que não abrirei. Exclamou Desidério, lisonjeado pela inesperada confiança do mago e satisfeito pela conversa tão desagradável ter tomado outro rumo. Desidério guardou cuidadosamente o envelope na carteira, mas não teve tempo de dizer nada pois, naquele instante, a porta se abriu silenciosamente e Dagmara entrou no quarto. Ao ver o barão, ela empalideceu e parou, tomada por uma sensação doentia. Pareceu-lhe que um sopro de ar pesado e quente atingiu seu rosto e cortou-lhe a respiração. Desidério percebeu, ao primeiro olhar, que a jovem mudara muito. Ela parecia mais alta e magra e seus olhos de aço perderam a antiga expressão sorridente e carinhosa, fitavam-no agora de modo sombrio, pensativo e duro, com um olhar frio e hostil. Além do mais, a repentina palidez de Dagmara lisonjeou seu amor próprio e consolou-o pela negativa recebida. Valenrod aproximou-se dela com toda a sua peculiar pose e apertou-lhe a mão. No mesmo instante, sentiu como um choque elétrico percorrer todo o seu corpo e parar no coração. Mas a emoção, provocada pelo encontro inesperado, o fez esquecer essa sensação quase imediatamente. Querendo mostrar desembaraço, ele começou a falar de banalidades, mas Dagmara, cumprimentando-o friamente, estava pouco comunicativa e nem tentou impedi-lo quando ele começou a se despedir. Assim que o barão saiu, ela sentiu uma estranha fraqueza, encolheu-se numa grande poltrona e rapidamente adormeceu num sono pesado e agitado. Pouco depois chegou Saint André e, vendo a jovem dormindo, quis sair sem ser percebido, mas Dettingen fez um sinal para ele aproximar-se. Não se preocupe, Philippe. Ela não vai acordar. Ajude-me a levantar e ir ao laboratório. Preciso falar-lhe. Quero revelar somente a você um importante segredo que aperta o meu coração. Quando Dettingen contou sobre o acontecido durante a doença de Desidério, Saint André ficou mudo por instantes e uma palidez espalhou-se pelo seu rosto. Santo Deus! O que o senhor fez, mestre? Murmurou finalmente. Isto é horrível, ela estar ligada a ele. Desidério é volúvel e esbanjador incorrigível, que jamais gostará da vida familiar. Ao usar as mulheres ele as despreza, e só se diverte enquanto está seduzindo. Depois, sem nenhum remorso, abandona-as, assim que se cansar. Tudo isso está certo e já o sabia antes de ter feito o que fiz, mas mesmo assim, este destino fatal devia se realizar, respondeu taciturno Dettingen. Não consegui decidir-me a contar a verdade a Dagmara, continuou ele, em caso de ela ter um ataque letárgico, que é muito possível, deixei instruções com Valenrod. Entretanto, ele não deve abrir o envelope lacrado até que você lhe diga que isto é necessário. Eis a cópia das instruções. Você deve estar presente e certificar-se de que tudo será feito conforme as minhas instruções. Em nenhum momento deixe-a sozinha com ele. Prometa-me isto, Philippe, juro-lhe que farei tudo o que depender de mim para que as suas ordens sejam cumpridas à risca e Dagmara não saiba da verdade, respondeu o conde, apertando a mão do ancião. Com a aproximação da morte, no espírito de Dettingen instalava-se uma clara paz. Ele se trancava por dias inteiros no santuário e saía de lá solene e concentrado. Faltando 3 dias para a morte, o que só ele conhecia, Dettingen levou Dagmara ao santuário. Ela usava, pela primeira vez, uma túnica branca de linho, seus cabelos estavam soltos e sobre a cabeça trazia uma coroa de flores de verbeira. O pai ensinou-lhe o ritual de invocações e, em seguida, acendeu as velas e os carvões nos tripés. Abrindo uma grande caixa metálica em forma de capela, ele mostrou a Dagmara um sino de prata pendurado dentro da mesma. Nos momentos importantes da vida, você executará o ritual que ensinei e tocará os sinos 7 vezes,
pronunciando o nome escrito neste rolo de papiro. A seu chamado, virá aquele que você irá ver agora, ele é o meu protetor e instrutor. Ele é poderoso, sábio e venceu a dúvida. Quero entregá-la sob a sua tutela. Dagmara, pálida, olhava emocionada para o altar sobre cujos degraus logo surgia a impressionante figura do mago. Estarrecida com a incrível beleza do desconhecido e o mistério de sua aparição, a jovem ajoelhou-se, o mago aproximou-se e pôs a mão sobre a sua cabeça. Calor benéfico correu pelo corpo de Dagmara e ela ouviu uma voz harmoniosa dizer: quando você me invocar, eu aparecerei. O quanto for forte a sua fé, tão forte será a minha ajuda. Dagmara levantou os olhos. O olhar ardente do mago atravessava por inteiro, preenchendo sua alma com fé e esperança. Nesse instante, ele levantou a mão, uma morna e refrescante corrente bateu diretamente no rosto de Dagmara e ela, instintivamente, fechou os olhos e quando os abriu novamente a incrível visão havia desaparecido. Mas, ela própria e o chão à sua volta estavam cobertos de lindas flores, que espalhavam um aroma absolutamente desconhecido para ela. O mestre lhe concedeu a sua tutela. Seja firme nas provações, minha querida, e ele não a deixará, disse Dettingen. Na véspera do dia que ele sabia ser o último, o venerando sábio disse a Dagmara e Saint André que iria retirar-se para o santuário e não queria ser incomodado, mas que no dia seguinte à noite eles deveriam estar reunidos no seu gabinete e, quando ouvissem a campainha elétrica, deveriam subir para juntarem-se a ele. A noite e o dia passaram para Dagmara numa indescritível tristeza e enfado. Ela sentia a aproximação de algo muito ruim e não parava de chorar e rezar. Perto das 6 horas da tarde chegou Saint André e, juntos foram ao gabinete, e lá permaneceram calados, aguardando, com tristeza e medo, o sinal de chamada. A campainha tocou perto das 9h30. Os jovens estremeceram e apressaram-se a entrar no santuário. Ele estava iluminado para uma grande solenidade. Sobre o altar estava aceso o candelabro das 7 velas e nos tripés queimavam aromas agradáveis, mas sufocantes. Dettingen, numa vestimenta de linho, estava sentado junto à mesa, sobre a qual havia um estranho e grande relógio e um cálice. No peito do velho luzia uma estrela e o seu rosto parecia transformado e transpirava uma imponente e iluminada paz. Aproximem-se, minhas crianças, e os abençoarei neste momento tão solene para mim, disse ele com amor. Após abençoar e beijar ambos, Dettingen apontou para o relógio à sua frente. Vejam, amigos, este pequeno milagre da mecânica que representa o horóscopo de minha vida. O conde e Dagmara abaixaram-se para olhar mais de perto. A caixa alta e larga, de carvalho negro, tinha um nicho com 2 figuras que era difícil dizer se eram feitas de bronze ou cera. Uma das figuras representava o tempo, com a típica foice e ampulheta, a outra estava coberta por um lençol e segurava, numa das mãos, uma tocha acesa e, na outra mão, o cordão do sininho de prata pendurado no teto do nicho. Entre as 2 estatuetas místicas havia um grande mostrador de relógio, cheio de círculos e sinais cabalísticos, e pelo mostrador corria rápido e silenciosamente um ponteiro vermelho como sangue. Vejam, disse Dettingen. No tempo, entre o nascimento e a morte flui a minha vida e a de todos. O pequeno ponteiro púrpura é o sopro da vida, e pelos inúmeros círculos que cobrem o mostrador, vocês percebem que ela já percorreu um longo caminho. Agora, ela se aproxima do alvo e, assim que o alcançar, o fogo da vida irá apagar-se e o sino soará a hora da libertação, a hora do retorno ao mundo astral. Ao ouvir aquelas palavras, Dagmara soltou um grito e lágrimas jorraram de seus olhos. Dettingen apertou-lhe a mão, trouxe-a para si e beijou-a. Não chore, querida. Não encabule com sua fraqueza este grande momento. Somente um profano choraria assim. Você deve concentrar-se numa pura e desinteressada prece para facilitar a libertação do meu espírito da cobertura corporal. Pois uma alma que está pronta para partir nada mais é do que prisioneira para a qual estão abrindo os grades da prisão. A maior prova de amor por mim neste momento solene será sua calma e a prece. Dagmara ajoelhou-se em silêncio e apertou a própria testa na mão do ancião. Ela quis ser forte e tentava rezar. Agradeço por este esforço de vontade com que você quer provar a sua afeição, disse Dettingen. Agora, pegue do altar o lenço dobrado e a vela. Com o lenço você cobrirá o meu rosto e você, Philippe, acenda a vela e a coloque na minha mão. Trêmulos, os jovens executaram suas ordens, ajoelharam e ficaram num angustiante silêncio. O conde estava pálido como um fantasma e o corpo de Dagmara começou a exalar frio suor, não a deixando pensar.
Ela estava completamente concentrada na aproximação da misteriosa e terrível desconhecida que chamam de morte. De repente soou baixo a voz firme de Dettingen: meu trabalho na Terra terminou. A carne cumpriu o seu papel e retorna para o infinito invisível e incomensurável para comparecer diante daquele indescritível, aquele que ninguém pode conceber, aquele que não tem início nem fim e cujo nome se pronuncia